Salve, família vascaína! Acabou que o Thiagão conseguiu aparecer aqui mais uma vez, família vascaína. Uma resenha bem rápida pra gente falar sobre alguns detalhes da negociação do Ryan com o Bournemouth. Tá aparecendo aqui algumas coisas. E assim, família, é bom a gente pontuar. No momento que eu estou gravando esse vídeo, é 10h30 da manhã. Só que eu vou postar um pouco mais tarde, né? 1h da tarde, 1h30. Então, né, nesse horário que eu postar o vídeo, de repente já concretizou, alguma coisa nova aconteceu, porque tava aparecendo, né, vira e mexe, e pá, o Ryan é isso, dificultou aqui, é isso, é um percentual. Os empresários pediram para ele não jogar ontem, ele quis jogar, bateu o pé. Toda hora aparece alguma coisa, então no momento que eu postar o vídeo, de repente, infelizmente o Ryan já pode estar acertando aí com o Bournemouth. Mas a gente tem aqui algumas coisas para falar do Ryan. Verratti também, mais um jornalista que é muito conceituado, cravando o acerto do Cerro com o Verratti, contrato de 3 anos. Vamos trocar uma ideia sobre isso. E separei aqui uma análise do canal OWTV, analisando o Brenner, novo reforço do nosso Vascão. Não vou passar aqui a análise completa, o link vai estar aqui na descrição. De repente você quer acompanhar a análise completa, mas já dá pra gente ter uma base do impacto, né, do Brenner nesse time do Vasco, nesse Vasco do Fernando Diniz. Vale muito a pena acompanhar, família vascaína. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, deixa eu destacar aqui essa situação que a mídia vascaína colocou. Olha só, é diferente de tudo. Obrigado, meu pai. Obrigado. Obrigado, papai. Obrigado, papai do céu. É muito bom ser Vasco. As coisas vão caminhar, a gente vai conquistar, a gente vai soltar o grito aqui, né? Pelo amor de Deus. Tá aqui, ó. Em menos de 6 horas de venda, a camisa 1 do Vasco se tornou o produto mais vendido da semana em todo o site da Nike. O número de pedidos é impressionante. Além de ser a maior receita da marca no Brasil, a camisa também é o item mais vendido em unidades. Um acerto gigantesco da Nike com um retorno colossal. Né, família, a gente pode falar da beleza da camisa, mas assim, a torcida do Vasco não tem igual, né? A gente vê a repercussão do vídeo ali em comparação a do Atlético, em poucas horas já ultrapassou em muito o vídeo do Atlético, então é aquilo que a gente fala, a gente merece tanto, né, cara? A gente merece tanto Ai, bateu na trave no ano passado, mas vai chegar, família, vai chegar. Seguindo a nossa resenha, pra gente falar sobre o Verratti, né? Tá na tela aqui uma informação do Uriel, família, dizendo o seguinte, ó, negócio fechado para Verratti se tornar jogador do Cerro Porteño. O atacante chega ao Paraguai entre segunda e terça para assinar contrato válido por 3 anos. Então, né, o Verratti, mais um jornalista, né, colocando. Hoje no vídeo de mais cedo a gente destacou algum membro ali da diretoria falando que o Verratti disse sim para a proposta e só estava aguardando agora o Verratti conversar com o Vasco, já que, né, o próprio presidente Pedrinho falou sobre isso, né? Dificilmente o Cerro vai colocar alguma coisa na mesa para o Vasco liberar o jogador, porque se trata de um atleta de 37 anos, né, família vascaína? E assim, se você parar para pensar, para a carreira do Verratti, é uma excelente proposta. Excelente proposta. 3 anos, né, de contrato, numa liga tecnicamente falando, fraca, limitada, e que o jogo dele se encaixa perfeitamente, um jogo mais truncado, decidido em bola parada, né, uma liga realmente bem limitada. Olha o Capasso. O Capasso foi o melhor zagueiro lá do Paraguai. Poxa, brincadeira, né? 3 anos de contrato, já tá com 37, vai disputar uma Libertadores, que deve ser um sonho do Verratti. Infelizmente isso não aconteceu aqui no Vasco, próximo ali no ano passado. Então assim, família, para o jogador, tá excelente, tá excelente. E aí agora é aguardar, né? O Pedrinho falou sobre isso, né? Que não quer prejudicar a carreira do jogador, mas também não pode, tem que visar o clube. É aquilo que eu falei, eu sei que tem muita gente que discorda, tem muita gente que concorda, né? Gera um debate a situação do Verratti. Eu sou a favor da saída, é o que eu falei, ele saindo pro Cerro Porteño, eu acho sim que é positivo. Ele ficando, tranquilo também, tranquilo também. É isso, mas eu acho que já deu, né? Já deu pro Verratti. É muito mais uma questão de coração, de tudo que ele fez pelo Vasco, do que analisar a parte técnica, sabe? A parte física.
O Verratti vem caindo e isso é normal. É um jogador pesado, limitado tecnicamente, que os adversários estão, né, mais atentos, principalmente na bola aérea. Nos últimos jogos que o Verratti jogou, você vê o posicionamento, uma marcação em cima. O Verratti não te dá a opção de sair da área e associar, então limita muito o jogo do Vasco. Ah, mas ele tem um alto número de gols. Família, verdade, mas ele limita muito. O jogo fica muito numa só, né, uma nota só. É a bola aérea no Verratti. Ele não consegue trabalhar, né? Porque não tem essa técnica. Mesmo assim, beleza, foi um jogador que teve uma passagem muito positiva no Vasco. Mas a gente tem que entender o seguinte, é a minha opinião, você pode até achar que eu tenho marcação, mas não, o Verratti é centroavante de time ruim. É isso. A galera que deixa um pouco o coração de lado e analisa futebol, o Verratti é centroavante de time ruim. Porque num time bom que a bola chega, que ele, né, tem que participar, associar, e o Vasco melhorou, porque o Vasco trata melhor a bola a partir de 2025, trata melhor, consegue associar, tem tabela, tem lançamento, tem domínio, o time melhorou. Né? Os resultados do brasileiro foram terríveis, mas a qualidade técnica do elenco melhorou, e aí é a hora que não consegue participar. E um time que é bom, que tem o drible, que consegue tabelar, tem que só cruzar a bola pro Verratti. Diferente de 23 e de 24, que o nosso time era limitado. E aí essa bola tinha que acontecer, porque só tinha aquilo. Quando o time melhora, né, tem mais recurso, o Verratti fica um peixe fora d'água. É difícil falar isso? É difícil você que gosta dele ouvir isso? Mas é uma realidade. No fundo você sabe disso. O Verratti é centroavante de time ruim. O Vasco era muito ruim. 23 e 24. 25 o time melhorou. André Gomes, Nuno, Coutinho, agora o Thiago Mendes, né, PH, a galera sabe jogar, né? Teve até um amigo que me questionou, mas se você é a favor da saída do Verratti, você tem que ser a favor da saída agora, há pouco no vídeo mais cedo, do Piton, do Matheus França, do Verratti e do PH. Ué, mas então você tá me acompanhando, né? Você começou a me acompanhar a partir do vídeo de mais cedo. Porque eu falo isso aqui, pô. Sou a favor da venda do Piton, Matheus França. Eu preciso falar alguma coisa? Eu preciso falar, sou a favor da saída do Verratti. E o PH, de fato, está muito mal. Muito mal. Mas eu ainda defendo o PH no Vasco por um motivo que eu debato muito com vocês. Saúde. É um cara de muita força física. E espero que ele possa voltar a acertar, né, tecnicamente falando, família vascaína. Então me parece que o Verratti, né, vai seguir aí rumo ao Cerro e de repente faz a sua última partida com a camisa do Vasco diante do Nova Iguaçu, que o Vasco deve colocar um time reserva, ou misto, família vascaína. Era a sua opinião. Seguindo a nossa resenha, deixa eu falar com vocês sobre o Brenner, né, novo reforço do Vasco. O Vasco conseguiu acertar essa contratação. Não sei o que o Admar fez aí, né, com os italianos, mas conseguiu uma condição, né, de pagamento interessante. Tá melhor que Casas Bahia. Família vascaína, perder de vista. Que é isso, o Thiagão vai até chegar na terceira idade quando o Vasco terminar de pagar o Brenner. Deixa eu trazer aqui essa análise bem bacana do canal OWTV. O link vai estar aqui na descrição e aí você pode acompanhar lá a análise completa. Aqui eu só separei alguns pontos, né, interessantes pra gente debater aqui o impacto do Brenner no Vasco. Olha só. Fernando Diniz. Estou falando do Brenner, atacante da Udinese, que estava no futebol dos Estados Unidos e agora chega para reforçar uma posição que o Vasco pode estar perdendo, inclusive o Ryan. Mas esse é assunto para outro vídeo. Agora, Matheus Santana está aqui do meu lado para falar sobre o Brenner, que na MLS na última temporada não jogou tanto, apesar de ter tido bons números, e jogava numa posição até um pouquinho diferente, né, Mate? Pois é, Ale. E assim, a gente quer dar boas notícias aqui, né? Apresentar o Brenner, falar do Ryan, né? Que é um jogadoraço, deixa pra lá, viu? Tá saindo provavelmente, né, pro Bournemouth. E vai colocar um dinheiro importante nos cofres do Vasco. Também quem é sabe para trazer novas contratações de impacto, assim como o Brenner, na nossa visão, né? 5 milhões de euros, o que o Vasco vai ter que desembolsar para trazer o jogador. Como você falou, ele é um cara que joga atrás do centroavante, mas ele pode também ser um centroavante, né? Ele é um cara de muita mobilidade. No Brasil ele era, tá? No Brasil quando ele jogava era. No São Paulo. E com o Fernando Diniz também, né? Pois é, verdade. Foi muito bem nas mãos do Diniz, naquela campanha que o São Paulo foi vice-campeão brasileiro, se não me engano. Acho que foi terceiro, né? Brigou pelo título, né? mas acabou... É verdade, o Internacional acabou passando no São Paulo, e acabou perdendo um pouco do gás no final. Tem razão. E teve números muito expressivos naquele ano. Foram 22 gols em 44 jogos. No Cincinnati também ele teve boas temporadas. Ele é um cara que sempre tem uma média de gols bem interessante. Ele jogou pouco na última temporada, apenas 10 vezes, fez 6 gols e uma assistência. Mesmo jogando pouco, conseguiu ter um impacto bem relevante. Então é uma contratação que encaixa muito com o que o Diniz quer. Muito por conta disso também o Verratti perdeu espaço. Né? O Diniz quer um jogador de mobilidade ali na frente, o cara consiga pressionar, que venha buscar o jogo. Você percebe o time do Diniz em campo, os zagueiros, quando vão construir o jogo, eles abrem, e quem constrói ali é o Coutinho, é o Nuno Moreira, é o Thiago Mendes, enfim, Calma Barros e por aí vai, né? O time do Diniz tem muita mobilidade e é um cara que se encaixa perfeitamente como uma luva nesse sistema.
Perfeito. De Brenner, Ale, Vamos lá. sem mais delongas. Aqui no Cincinnati, tá? Alguns lances dele no Cincinnati, outros na Udinese. Ele jogou muito mais no Cincinnati nas últimas temporadas do que na Udinese mesmo. Mas esse lance a gente já percebe a característica dele. Ele não é um cara que fica parado. Ele tinha essa mobilidade, essa liberdade maior, né, no Cincinnati por jogar atrás de um cara mais de referência. Mas em alguns momentos ele também era um homem de referência, tá? A gente começa mostrando lances e nessa jogada, a jogada inteira. Ele o tempo inteiro participando, saindo da marcação, vindo receber essa bola. E dá uma olhada como ele vai bem na jogada, né? Tem um domínio de bola interessante, uma técnica boa, só parado na falta depois. Perceba como nesse primeiro lance ele mostra ser um cara completamente inquieto. E acho que vai muito por aí o papel dele que ele, no Vasco também, né? Que ele vai exercer no Vasco da Gama. Mais uma o vez... Ryan vinha jogando de centroavante com o Diniz, fazia muito isso, tá? Exatamente. Muitas vezes vindo buscar a bola mais atrás também pra ajudar na armação do jogo. É verdade. Aqui mais uma vez, tá? Afundado aqui entre a marcação do time adversário. Ele desce pra armar o jogo, né, para participar da construção, vai fazer uma virada com a perna esquerda. E apesar de não ser um passe 100%, ela acabou subindo muito ali, deu tempo do marcador adversário chegar. Ele é um cara que usa bem a perna esquerda, tá? Ele tem uma certa ambidestria, não é um ambidestro de, a perna esquerda é tão boa quanto a direita. Não, mas ele usa bem a perna esquerda também. Aqui no cantinho da imagem, ele tá do meu lado aqui, ó, fugindo da marcação de novo. Isso que a gente vai ver como tônica do nosso vídeo aqui. O tempo inteiro ele se coloca em boas situações para não receber essa bola tão pressionado, não receber essa bola de costas. E aí ele veio, fez uma parede, já virou para atacar e ele mesmo vai atacar o espaço, vai continuar atacando junto com o time dele, construindo esse ataque. Então perceba como ele é um cara que vem buscar, faz a parede, abre o espaço e muitas vezes ele mesmo ataca esse espaço. Agora falar um pouquinho de presença de área, e ele é um cara que, por incrível que pareça, né, ele tem 1,75, se eu não me engano, não é um jogador alto. Não mesmo. Ele vai bem no jogo aéreo, tá? Ele vai bem no jogo aéreo, tem um bom posicionamento, muito por conta disso ele vai bem no jogo aéreo. Ele ataca muito bem. Repara como ele tem uma impulsão interessante, consegue desviar uma bola ali que não foi talvez das melhores, mesmo assim a finalização é interessante. Nas costas da marcação, se posicionando bem ali de novo, um bom cabeceio, dessa vez por pouco a bola não entrou também. Então repara como ele tem uma presença de área. De novo, tá? Uma situação onde ele tá até numa situação onde ele não indica que vai ser o cara a finalizar essa jogada, talvez, ele tá meio numa sobra ali, de repente ele entra, a bola vem, ele cabeceia nas mãos do goleiro. Então aqui já tá ensaiando um pouquinho depois de um outro gol que eu vou mostrar. De novo, numa situação agora diferente, né? Ele saindo como o principal jogador aqui, né? A pegar essa bola, a atacar. Perceba como ele tem uma condução de bola interessante, um drible também até de certa forma interessante, e o passe dele é espetacular, tá? Ele nem precisou driblar muito nessa jogada, mas a condução de bola dele e a forma como ele escondeu a bola, que é importante colocar, fica difícil pro marcador roubar essa bola, né? E aí o passe é bem colocado, a finalização não acontece porque o companheiro foi bem bloqueado na jogada. Uma situação ali, de novo, mostrando essa mobilidade dele. Sai da referência, vem pelo lado para poder gerar uma jogada. Aqui por pouco ele não gera uma assistência. Repara quantas situações que não resultaram em gol, nem em assistência, a gente já mostrou aqui, como ele é um cara participativo, né? Mais uma situação aqui pela Udinese, uma situação de transição e, cara, em transição é muito fácil dizer que ele vai funcionar e muito bem, né? Ele tem uma certa velocidade, tem uma armação até de jogadas ali interessante, apesar de... Consegue encontrar bons passes, encontrar companheiros melhores colocados, né? Apesar de não ser um cara que tem como uma característica uma armação, né? Não é um cara um meia clássico, né? Mas ele é um jogador que tem uma boa visão de jogo, né? Por conta disso consegue achar bons passes. Atacando bem o espaço e tem velocidade, como a gente mostra. Chega no fundo, consegue salvar uma bola, faz um cruzamento. O companheiro não consegue finalizar da melhor forma. Então repara como ele é um cara que gera jogo mesmo, né? Seja numa bola forçada, seja num jogo de pé em pé. Agora até aqui saindo da marcação, ele vai receber essa bola para finalizar, finalizando bem. A finalização dele me chama atenção, tá? Assim, família, apesar, de há muito tempo não acompanhar o Brenner, tanto na Udinese quanto no Cincinnati, porque assim, dificilmente eu assisto campeonato italiano e futebol lá dos Estados Unidos, só NBA, família, e futebol americano, que eu vou assistir meu time agora nos playoffs, o Denver Broncos. Mas, assim, tudo o que eu comento aqui com vocês, basicamente, né, a análise mostrou isso aí. Jogador que consegue associar, que tem um facão, que tem uma boa capacidade física no sentido de dar opção, de aparecer na frente. Tudo isso, né, a gente comenta aqui. Eu tava até vendo essa capa aqui do vídeo da Cazé TV, do Pedrosa, deixa eu botar aqui para vocês. Não chega para ser titular. E eu falo isso aqui também, nesse momento, Ryan, Andrés Gomes, Nuno, ele não vai jogar nada do Coutinho. Ele não joga. Na minha opinião, ele não joga. Agora, com a saída do Ryan e do Verratti, ele joga. E assim, na minha opinião, né, mesmo o Verratti permanecendo entre Verratti e Brenner, eu sou mais Brenner, tá? Sou mais Brenner. A não ser que o Coutinho fique barrado. Que a gente precisa encontrar o equilíbrio do time. Não adianta nada ter Coutinho, Verratti dentro de campo e o Vasco com uma moleza que, né, cansa a gente que tá vendo. Então não dá. Então seria o Brenner o titular mesmo com a permanência do Verratti. O que não deve acontecer. A saída do Verratti e a saída do Ryan, o Brenner chega para ser titular. Isso é muito claro. É assim, não é um jogador que
que tem o potencial do Ryan e acho que não vive o momento do Ryan. Acho não, tenho certeza. Mas é torcer para que o Brenner possa impactar de alguma forma com essas características e, né, tentar atingir ali o número de gols que o Ryan conseguiu, né, que o Verratti conseguiu na temporada passada. Vai ser difícil, né, porque a gente não sabe assim o momento que o Brenner vai chegar, vai atuar. O Verratti fez alguns gols no Campeonato Carioca, né? Então, mas é um jogador, família, que eu acho que vai ajudar. Vai ajudar. E essas situações acontecendo, vai chegar sim, né, para ser titular. Mas eu gosto do movimento, eu gosto dessa opção de mercado, né? Você tem que tentar ser criativo, você tenta, né, tem que tentar um jogador que não está vivendo um bom momento, porque um jogador que está vivendo um bom momento, ele atrai olhares de outros times que tem mais. Então aqui no Brasil a galera que tem mais recurso acaba não olhando para o Brenner porque, né, não vive um bom momento. Mas o Vasco tem que apostar nesse jogador pelo conhecimento, né, do Diniz e por ser acessível, né, podemos dizer assim, financeiramente falando. Espero que possa ser um jogador importante, assim como o Andrés Gomes, né, Nuno, por exemplo, vem sendo família vascaína. E aí, para finalizar a nossa resenha, destacar aqui com vocês algumas informações da galera do GE. Tá aí, ó. Ryan não seria relacionado para a partida contra o Maricá. Empresários envolvidos na negociação com o Bournemouth preferiam que o jovem não entrasse em campo, mas o atacante bateu o pé e pediu para jogar, né? Assim, algumas coisas que estavam acontecendo ali na partida, após o gol, na saída com o Diniz, ele dá uma joelhada ali e tal. Ixi, vai sair. Infelizmente vai sair nessa janela, família. Tá aqui, ó, um outro detalhe. Vasco concordou em vender Ryan por 35 milhões de euros. Cerca de 218 milhões. Os valores estão variando aqui. Uma galera fala que é 220, 217, 219. Ao Bournemouth, as partes agora debatem sobre mais-valia e porcentagem de uma venda futura para o Cruz Maltino. Isso aqui é um detalhe importante, família. O Bruno Andrade, lá da ESPN, colocou isso, né, no programa de hoje. Tá aqui, ó. Bruno Andrade revelou no programa Fala Fonte um ponto importante sobre a possível venda de Ryan. Clubes da Premier League só podem contratar jogadores comprando 100% dos direitos econômicos. Ou seja, caso o Vasco venda o atacante ao Bournemouth, não poderá manter percentual do passe, restando apenas o mecanismo de solidariedade. A alternativa seria a inclusão de uma cláusula de mais-valia. Nesse modelo, o Vasco receberia uma porcentagem sobre o lucro de uma futura venda do jogador. Exemplo, se o Ryan for vendido por 35 milhões de euros, o Bournemouth incluir 20% de mais-valia em uma revenda por 60 milhões de euros, o Vasco receberia 20% dos 25 milhões de euros de lucro, né? Tá aí, família vascaína, essa situação, além do percentual ali também que eles comentaram, né, que o Vasco tem 60%, a família do Ryan me parece que tem 30%, empresários 10%, então isso eu acho que é o que está dificultando aí a saída do Ryan e por esse motivo entendo que o Vasco está tentando a permanência para valorizar, né, e o jogador valer mais ainda, para ajudar dentro de campo. O Diniz falou sobre isso na coletiva ontem, é impossível substituir o Ryan, eu também acho, o Vasco não está com essa capacidade financeira hoje de vender um talento desse e trazer um jogador mais pronto. Que, poxa, não tem o talento do Ryan, mas de repente consegue entregar ali os números, tem um encaixe qualificado, chama a responsabilidade, né, coisa que nossos adversários aqui estão fazendo. Vende os jovens jogadores da base e contrata um jogador de 25, 26 anos, uma boa capacidade física, talento, momento, e aí né, conseguem conquistar. Isso não dá para acontecer no Vasco nesse momento. Agora, é um bom valor e a gente espera que o Vasco, né, possa utilizar esse valor da melhor forma possível. Eu não sei, né, como é que vai ficar em relação a reforços. Claro que parte desse dinheiro deve ir para dívidas, uma questão de estrutura também, que o Vasco está mudando muita coisa no CT, mas tem que pensar, né, no time, porque a gente está perdendo um jogador muito importante na família vascaína. Fui, tá? Vou ficando por aqui. Tamo junto. É muito bom ser Vasco.